A paz de Deus a todos, Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. Deixa eu só melhorar aqui. Tô bem iluminado, né? Ó, eu até gostei disso daqui, ó. Tá uma iluminação boa atrás aí. Isso aí é o sol, né? Vou deixar assim, eu gosto de estar iluminado. Eu sou iluminado por natureza. Brincadeiras à parte, pessoal. Hoje nós vamos fazer um react à fala dessa reformada. Ela é uma ex-CCB. Eu poderia aqui, vocês estão vendo aí a minha rasura toda aí. Essa daqui ela postou no Instagram dela. Tá público, ela mesma autoriza a gente fazer comentários sobre isso. Vocês vão ver aqui no vídeo. Mas para proteger o nome dela, a imagem dela, eu fiz esse rascunho tudo aí. Tá bem feio, né? Tá vermelho pra caramba aí, né? Mas é bom que protege a imagem dela, tudo. Tudo bem que é público. O que ela publicou lá no Instagram dela, no status, é público. Qualquer um pode chegar lá e ver. Ela mesma aí constatar isso. Mas você procura guardar, resguardar a imagem da pessoa. Não para não promover o Instagram dela, não é isso. É porque, como eu vou fazer uma crítica meio ácida à fala dela, para proteger um pouquinho ela também, tá bom? Aqui a gente vê um claro discurso motivacional para sair da CCB. Ela fala: não, não quero que você saia da CCB, mas é isso que ela tá fazendo. Bom, a gente vai acompanhar aqui, vamos ver o que ela vai falar, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui para compartilhar com vocês algo que eu acho importante. Eu já fiz há um tempo atrás um story falando sobre isso, mas eu achei necessário falar agora novamente por conta de uma situação. Eu acho importante ficar claro e registrado aqui para todo mundo que segue esse perfil. Inclusive você que tem perfil falso, né? Vocês, na verdade, que tem perfil falso e vem aqui olhar os meus stories, fique à vontade, fique aí, questione tudo que você vê aqui. Compare o que eu falo aqui com a realidade e vê onde está a verdade. Acho que é legal e é bom e é nobre a gente questionar todas as coisas e buscar estar mais próximo da verdade possível. No caso, eu não tenho perfil falso, né? Eu vou lá, eu fui lá no. Eu sigo ela, né? E tô com a minha. Até minha página, não do Leão, a voz da verdade, tô com a página minha pessoal. Então, mais verdadeiro do que isso, impossível, né? Mas eu vou seguir ela também no Leão da Voz. Você vai ganhar mais um seguidor, tá bom? Então, vocês estão vendo que ela tá autorizando a gente fazer esse comentário. Então, a gente vai comentar, né? E eu tô indo até além, tô protegendo a identidade dela. Fiz um rascunho feio. É que eu não sei borrar que nem aqueles. Eu ainda tenho que aprender isso, né? Se alguém souber, puder escrever aí, né? Um programinha que dá pra borrar só o rosto, né? Então eu fiz esse rascunho todo aqui, né? Mas vamos que vamos lá. Enfim, a questão é que algumas pessoas falam assim: você já saiu da igreja, para de falar da igreja, você já tá em outro lugar, porque você não respeita, porque não segue seu caminho e etc. É o natural que se espera quando uma pessoa vai para outra igreja, né? Ela tá feliz, tá contente na outra igreja. Então ela vai procurar falar de Cristo, né? Vai procurar trazer pessoas para a igreja dela, né? Falando de Cristo. Porque quando você demoniza uma instituição em prol da outra, você está fazendo proselitismo, né? Então é natural que você pense que as pessoas falem isso, né? Para que elas sejam felizes. Porque se você tá numa denominação, mas vive com o pensamento de hoje, outra, você já demonstra uma clara mostra de que você não é feliz, né? Então, é o que tá acontecendo aqui, né? Mas vamos lá, vamos seguir aí as falas dela, vamos ver aí. Etc, etc. E aí o que acontece é que essas pessoas elas estão com o intuito de silenciar a mim, que faço denúncias e eu falo daquilo que eu vivi, das experiências que eu tive. Aqui, como é um discurso mais motivacional, ela não vai apresentar essas denúncias dela, não vai apresentar as denúncias dela, né? Aí a gente teria que analisar as denúncias que ela faz, né? Um pouco que eu acompanhei da página dela, não tem denúncia nenhuma, só tem falácia, mas tudo bem. Ela está expressando: não, eu quero fazer denúncias. É aquilo, né? Eu sou revolucionário, fora da curva. É o complexo do redentor esclarecido, né? A pessoa, ela se identifica com outro tipo de visão do cristianismo, não que seja correto, mas se identifica com outra visão
do cristianismo e acha que ela é aquela fora da curva, né, que vai conseguir lutar contra o sistema opressor antigo, né? É um complexo que muita gente, não só das ex-CCBs, tá? O ex qualquer outra denominação, ele fala, eu vou ser o cara que vai marcar história, vou ser o fora da curva e tudo mais. A gente já viu isso daqui, tem um vídeo sobre isso, Complexo do Redentor Esclarecido, tá aqui no meu canal. Então fiquem à vontade para ver e vocês vão se identificar bastante com ela aqui. Eu posto, eu coloco, eu exponho coisas que são antibíblicas, que são anticristãs na sua natureza, e eu me sinto totalmente à vontade de colocar e de postar. Então, aqui não dá para comentar muito, né? Porque, como eu falei, é que ela só tá fazendo um discurso motivacional, né? Então a gente teria que analisar o que é isso antibíblico, o que é anticristã. Meio complicado ela mostrar alguma coisa anticristã da congregação cristã do Brasil, né? Porque mais de, né, estamos aí chegando a 7 milhões de membros, basicamente, né? A efusão do Espírito Santo é grande na congregação cristã do Brasil. Você tem os dons do Espírito. Você tem Deus na congregação cristã do Brasil, né? A congregação cristã do Brasil, no ponto de vista evangélico, é uma das que mais cresce no Brasil, né? É uma das, não tô falando que é a maior, tá? Um dia desse eu tava debatendo no outro grupo aí, eu falei que é uma das que mais cresce, não tô falando que é a que mais cresce. No sentido de igreja unificada, aí eu posso falar que é a que mais cresce, que a congregação ela tem um ministério só, tá? Ela é unificada, não é que nem, por exemplo, a igreja dela, que é a igreja batista, que é dividida em vários segmentos. Mas esse sentido unificado é que mais cresce, né? E ela propaga o evangelho para todos os cantos do Brasil, do mundo, né, até. Você tem, por exemplo, os irmãos estão fazendo uma... Eu sei que eu converso com o irmão ancião que faz... evangeliza lá na Índia. Ele falou que foi lá e não viu igreja batista por lá, né? Pelo menos nas regiões pobres, que a gente, né, vai nas regiões pobres, nas regiões ricas, né? Mas nas regiões pobres lá, que é boa parte do país, não tem igreja batista lá, né? Então é só para os elitizados, né, esse evangelho deles aí, né? Mas a gente não foi, a gente tá em Bangladesh também agora, também não tem igreja batista lá. A congregação tá chegando em todos os cantos, tá? Todos os continentes tem igreja congregação que está no Brasil. Então você falar que ela é anticristã é meio complicado, né? Mas vamos lá, mas como ela não apresentou fatos, né? Aqui é só um discurso motivacional, então vai ficar o meu discurso, né? Aí quando ela apresentar fatos, e eu vou acompanhar um pouco mais o perfil dela, aí eu posso colocar uma visão mais profunda nessas denúncias dela, essas coisas anticristãs dela. Porque o objetivo, a minha motivação, não é acabar com a fé das pessoas, como eu já ouvi, destruir a fé das pessoas. Muito pelo contrário. Eu quero provocar essas pessoas a questionarem o que eu estou expondo, o que eu estou falando, e eu estou falando para essas pessoas, vá para a palavra e confira. Tem uma Bíblia de estudo, eu coloco aqui videozinho de pastores. Aqui já vai uma pequena coisa. Os batistas interpretam a Bíblia como a única palavra de Deus, tá? E eles têm que mostrar só uma coisa. 1 Coríntios 14 diz que há revelações. Então eles têm que mostrar que esse dom da revelação da palavra cessou. Então já parte do primícia de que a Bíblia é a única palavra de Deus, né? Palavra canônica, no sentido canônico, no sentido doutrinário, eu vou concordar com ela. Daí ficamos, inclusive, é a regra de fé e prática do cristão. É aquela palavra deixada nas Sagradas Escrituras. A questão é que ela já mostra, não sei se ela é sensacionista, mas ela já mostra um viés sensacionista. O acréscimo que a gente tem nessa fala dela. Será que 1 Coríntios 14 já cessou os dons da revelação? Já cessaram? Será que Deus não pode falar com o cristão atualmente? Né? Então ela já mostra nessa fala dela um viés cessacionista. Ok? Então isso daí tem que dar uma analisada nessa fala dela. Ela precisa provar que os dons cessaram. Só isso. Se ela provar,
Tô esperando até hoje um batista me provar que os dons cessaram. Até hoje ninguém nunca me provou. Sérios, honestos, que E eu coloco aqui pregações, eu exponho aqui também pastores sérios, comprometidos com a palavra de Deus, que pregam verdades bíblicas, conteúdo de fato verdadeiramente cristão, já com a intenção de levarem essas pessoas a consumirem conteúdos bíblicos, O velho querido proselitismo de sempre, né? Você expõe, bem, primeiro que eu vou fazer um concerto aí. Eu já vi na sua página aí, que daí, por exemplo, tá lá marcado Fernando Camis de Damasco, um calvinista convicto. Calvinismo não tem nas Sagradas Escrituras e pronto, já não tem conteúdo bíblico na sua página, porque o Fernando Camis de Damasco, ele é um calvinista convicto, como eu falei, né? E calvinismo não tem na Sagrada Escritura, é um maniqueísmo, tá? É uma mentira, é um Deus maniqueísta que manda a gente pro inferno e salva segundo o sorteio divino dele. Então você já não tem aí, já tem já consigo identificar um que não é cristão. Bem, aí a gente tem que entender a sua análise. Você coloca pregadores bíblicos, pregadores que passam uma semana estudando qual as técnicas de palestrante que eles vão utilizar nos seus discursos. Como é que eles vão usar o nome de Jesus para angariar membros para a sua denominação? Como é que eles vão expor o nome de Jesus de forma a conquistar as pessoas? Veja bem, eles não querem mobilizar o Espírito Santo dentro delas, né? Eles não querem que as pessoas procurem o Espírito Santo, não. Eles querem falar bonito, eles querem fazer uma pregação bonita, eles querem fazer uma conquista das pessoas. Eles não querem evangelizar essas pessoas, tá bom? Muita gente pega eu fiz já uma análise da pregação do Paul Washer e eu identifiquei várias táticas de palestrante. A pessoa tentando tocar o sentimento das pessoas, mas não através de que ela glorifique a Deus e o Espírito Santo movimenta esse sentimento dela, não. Ele usa técnicas, né, para fazer as pessoas se emocionarem. Então, assim, não é um cristianismo bíblico, é um cristianismo meio que um pseudo-cristianismo até, né? São pessoas que estão mais elas querem mais conquistar pessoas do que evangelizarem elas. Então a gente tem que fazer essa separação aí desses pregadores bíblicos que você está citando. Esses pregadores que você citam, Jesus Cristo é mais um personagem secundário na pregação deles. Então, qual pregador que se destaca? Aquele que é mais eloquente, aquele que tem um vocabulário melhor, né? Então não é Jesus Cristo que se destaca na boca dele, não, é ele. Jesus Cristo é só um personagem secundário nas pregações deles, tá bom? Todos fiéis à palavra. E o objetivo não é tirar as pessoas da igreja que eu frequentava, muito pelo contrário. Eu vou ser bem sincera aqui para vocês. Se uma pessoa ela não creu, se ela não crê na verdade da Bíblia como palavra de Deus suficiente, como a revelação completa do próprio Deus para nós, se ela não foi convertida ao verdadeiro evangelho. Aqui tem um monte de coisa para falar lá. Mostra o viés sensacionista dela. Tudo bem, minha querida, ninguém tá negando que as Sagradas Escrituras é a revelação de Deus ao povo, que as Sagradas Escrituras deixaram a doutrina apostólica que deve ser seguida até os dias de hoje. Ninguém tá negando isso. O que você tem que falar e mostrar é que os dons cessaram e que Deus não revela mais nada ao seu povo. É só isso que você tem que mostrar. Me mostra um verso bíblico, até hoje eu tô esperando, tá? Até hoje eu tô esperando todos vocês sensacionistas, que essa sua fala é sensacionista. Talvez você nem seja. É que nem eu debati uns tempos desses com o irmão da Batista. Ele descobriu que estava usando o versículo sensacionista. Ele até falou, não, Everton, tem que começar a estudar de novo porque eu não sei te responder. Verdade. Porque ele estava usando versos sensacionistas e ele nem sensacionista era. Então, eu mostrei pra ele, eu até mostrei
O tio Nico, né, que é sensacionista, né, o pastor Nicodemos lá, que é um sensacionista declarado, a ele e tudo mais, e cara, a pessoa se convenceu que ele estava usando uma coisa que ele não acredita. Então não sei se você é sensacionista, você está usando um argumento sensacionista, tá? Para você usar esse argumento sensacionista, primeiro você tem que provar, né? Como é um discurso motivacional, eu vou dar um desconto para você. Você tem que provar nas Sagradas Escrituras, porque ela é a regra de fé e prática de todo cristão. Olha só, eu estou sendo mais sola escritura do que você, né? Eu estou sendo mais sola escritura do que você. Você tem que provar nas Sagradas Escrituras lá um verso dizendo que os dons iriam cessar, tá? Até porque vai ter um problema, né? Porque quando até tem a fala do tio Nicodemos, que adoro repetir essa fala, né? Quando fechou o cânon, fechou as revelações. Ele adora falar isso, O problema é que o último apóstolo a escrever o seu livro foi João, foi lá no ano 90 e pouco. Acho que foi 94. O Apocalipse foi escrito lá no ano 90 e pouco. Pode procurar aí, você vai ver que Apocalipse foi escrito, né, no ano 90 e pouco. Qual que é o problema disso? O cânon bíblico foi, né, compilado lá no ano 300 e pouco. Então nós temos aí 200 anos, né, até o cânon ser compilado, organizado. E aí, como é que faz? Complicado, né? Então tem várias coisas que os sensacionistas eles vão se complicar. Primeiro, eles têm que mostrar nas Sagradas Escrituras um verso dizendo que os dons iriam um versículo, perdão, dizendo que os dons iriam cessar. Aí já é uma complicação. Segunda complicação deles, né? Como é que faz aí para provar esse sensacionismo que Deus só revelou ali na era apostólica e depois acabou, sendo que o cânon vai ser organizado, né, lá no ano 300 e pouco, né? E nós acreditamos que esse cânon teve por trás o principal agente, que era o Espírito Santo. Vai ser meio complicado para o sensacionista, uma vez que revelações, tudo cessaram na era apostólica. Vai ser meio complicado vocês mostrarem isso, mas eu vou esperar vocês mostrarem isso para mim. E ela fala, não quero tirar ninguém da congregação. Porém, vocês não estão no verdadeiro evangelho, vocês não estão numa igreja bíblica, vocês não estão de acordo com a Sagrada Escritura. Quer dizer, eu não quero tirar ninguém da congregação, mas vocês estão numa igreja falsa. E eu, né, a senhora aí, estou numa igreja bíblica. Ah, minha cara, seja sincera, você não está sendo sincera coisa nenhuma. Vai, para de ser mentirosa. Você não está sendo sincera coisa nenhuma. Fala aí, eu quero tirar vocês da CCB, tudo bem. Por isso que eu estou fazendo até aqui uma campanha no meu canal, vou começar a fazer mais vídeos nessa campanha, que é o proselitismo inverso. Vocês não são sinceros, vocês falam, não, eu não quero tirar ninguém da congregação. Isso daqui é uma prova, eu vou inclusive usar isso daqui como uma prova. Eu não quero tirar ninguém da congregação, mas vocês estão no evangelho falso, vocês não são numa igreja cristã, que nem você falou. Agora eu estou numa igreja cristã, no verdadeiro evangelho, né, com palavras cristocêntricas e tudo mais. Então, mas fiquem aí. Seja sincera, minha cara. Eu quero que vocês saiam da... Eu falo assim, eu quero que vocês saiam da congregação e venham para Batista. Eu vou falar isso claramente no meu vídeo, tá? Eu já fiz um vídeo fazendo isso no Instagram, tá? Eu vou fazer claramente no meu canal, né? Saiam da Batista, da Presbiteriana e venham para CCB. Ao contrário de você, eu vou ser sincero. Ele se reconhece como pecadora, dependente de Cristo. E se a pessoa ela não é uma pessoa verdadeiramente convertida, se ela não ouviu a mensagem do evangelho, ela não se reconheceu pecadora, Cristo como suficiente para a salvação, ela ainda está na heresia da pregação por obras, que é como a gente aprendeu. Enfim, já postei muita coisa sobre isso. Depois eu vou procurar essa postagem da heresia por salvação por obras. Aí é aquela velha falácia dos reformados, salvação por obras. É que ao contrário dos reformados, né, a gente não para nos primeiros rudimentos. Ela está estacionada no primeiro rudimento. Pelo contrário, ela retrocedeu os primeiros rudimentos, né? Ela está em um processo de retrocesso da vida cristã dela. É que assim, a gente se reconhece como verdadeiro pecador, alguém que necessita da obra redentora de Cristo. A gente se coloca nessa condição, que a gente não para aí. Vocês estão estacionados aí. É como se o cristianismo parasse aí, né?
Como se o cristianismo parasse na hora de que você se convence de que você é um pecador, que você não tem mais salvação, em que Cristo precisa te salvar. Ok, isso daí é válido. Porém, o cristão na congregação cristã no Brasil, ele não para nesse rudimento, porque ele busca um negócio que vocês não buscam, que é a santificação pelo Espírito Santo. Nós somos incapazes de nos santificar, porque você acabou de falar, nós somos pecadores, tá? Porém, nós buscamos a Deus porque Ele, através do seu santo e bom Espírito, pode nos habilitar às boas obras. Então a gente está no processo contínuo de santificação, de busca pelo Espírito Santo. Porque em nós pecadores, né? Nós pecadores, não há essa condição. Eu não posso falar para você hoje, reformada, eu não posso falar isso daqui para você, ó. Hoje eu vou me santificar, não preciso do Espírito Santo. Hoje eu vou me santificar, né? E não vou cometer nenhum pecado. Primeiro, eu já comecei a cometer um pecado, dizendo que eu não preciso do Espírito Santo. Já cometi um pecado grave aí, né? E segundo, eu não vou conseguir fazer isso, porque a carne ela é pecaminosa. Eu vou tender ao pecado, vou cometer o pecado. Ninguém por si só consegue se santificar. Nós somos extremamente dependentes do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos habilita as boas obras. Por isso que nós buscamos. Então o que você vê na congregação cristã no Brasil é a extrema necessidade da busca, né, de Deus. A gente é extremamente necessário, porque Jesus Cristo, na sua crucificação, né, Ele nos possibilitou isso. Ele pagou pelos nossos pecados e nos possibilitou o revestimento do Espírito Santo, né? Porque ele disse, ó, se eu não for, o Espírito Santo não vai vir, né? Então, graças a esse sacrifício de Cristo na cruz, nós temos essa possibilidade, nós buscamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. É que vocês estão parados nessa questão, eu sou pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador. Evolui, minha cara, evolui, né? E Cristo não morreu por nada para você, porque você só fala que é pecador, 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 pecador. Tudo bem, isso a gente já sabe. Somos pecadores. E o Espírito Santo não faz nada para você? Você simplesmente é escrava do pecado, né? Você simplesmente não tem mais condição de se libertar do pecado? Ao falar isso, você está até negando o sacrifício de Cristo na cruz. Você está se colocando em uma posição de escrava do pecado. Como se Cristo, o sacrifício dele, não teve efeito nenhum na sua vida, porque você não se liberta do pecado, né? Você não tem condições. O Espírito Santo não faz morada em você. Porque qual que é a diferença entre nós e aquele que é do mundo? Tá? Eu sempre falo isso. Ambos são pecadores, mas qual que é a diferença entre nós e do mundo? É que nós somos pecadores arrependidos e o Espírito Santo faz morada em nós. E Ele nos habilita as boas obras. Ele, o Espírito Santo, nos habilita as boas obras. Tá bom? Então, diferente do mundo, lá eles só são pecadores. Então você se coloca até numa situação de igualdade com quem está no mundo. Parece que Jesus Cristo não tem efeito nenhum na sua vida. Essa é a conclusão lógica. Aí vocês, né, pra meio que, em vez de consertar isso, que vocês pregam? Vocês pregam essa falácia da salvação por obras, sendo que a gente busca a salvação por obras. Não, é que a gente busca a Deus, e Ele, através do seu Espírito Santo, nos habilita as boas obras. Então não me venha com essa falácia da salvação por obras aqui, que aqui não rola, tá bom? Se a pessoa ela não se converteu, a pior coisa que ela vai fazer é sair de uma seita, porque só quem saiu de uma seita sabe o quanto a gente sai destruído. É só a graça tratando nossa mente e coração todos os dias. Aí ela já vem aquele discurso terrorista dela. Primeiro que ela já chama a congregação de seita, né? Aí também, se eu for falar sobre isso, eu fiz um vídeo muito curto sobre o que é seita. Eu vou ter que fazer um vídeo um pouquinho maior. Minha cara, primeiro, vocês reformados não sabem o que é seita. Seita para vocês é o que vocês querem que seja seita. Eu sempre gosto de pegar aquele vídeo do Paulo Júnior falando o extremo controle do ministério, olha só a característica de seita. Aí você vai ver nas Sagradas Escrituras, né, o extremo controle dos apóstolos. Então, de acordo com Paulo Júnior, a igreja apostólica era sectária. Porque, querendo ou não, você tem o controle ministerial, né, das igrejas ali. Para que controle no sentido de quê? No sentido de pastorear. Não um controle abusivo, que nem ele quer colocar, não. É um controle no sentido de pastorear aquela igreja, ver como é que tá andando aqueles irmãos.
que está acontecendo com ele? Eles estão, né, servindo a Cristo? Alguém se desanimou, né? E no caso atual, né, no cometer do erro de anacronismo, que a reformada adora cometer erro de anacronismo, você tem problemas muito mais amplos, administrativos até, que você tem que resolver, né? Não que eu concorde com esse sistema, nós vivemos num sistema capitalista, nós temos leis que devem ser seguidas, então não é uma questão de controle do ministério, né? É uma questão de ser inteligente, coisa que o Paulo Júnior não foi. Então, mas isso não tem nada a ver com característica de seita, né? E é assim, os reformados, eles inventam característica de seita, eles inventam, tá? Que nem exclusivismo, é uma característica inventada deles aí. Que a igreja apostólica era extremamente exclusivista. Então, tal que estavam tentando inventar uma outra interpretação de cristianismo, né? Uma outra interpretação de cristianismo. Cristianismo com acréscimo das obras da lei, né? Tá lá em Gálatas, eles estavam querendo fazer um cristianismo meio judaizante. Aí o que Paulo fala? Seja anátema. Se alguém vier pregar outro evangelho que não seja esse que eu estou pregando, seja anátema. Isso é uma característica totalmente exclusivista. Só eles estão com a verdade, só eles estão com a verdade mesmo. Então só aqueles que estão com a doutrina apostólica que estão com a verdade, né? Então, aí já começa a entrar uma característica, né, de seita, aqueles que vão contra a verdade da doutrina apostólica. Então você tem que mostrar para mim quais verdades da doutrina apostólica a congregação está indo contra, né? Mas aí vai ter outro problema para você definir seita, né? Porque você conseguir definir seita, principalmente nos primeiros séculos ali, porque você tinha uma igreja unificada. E tem uma doutrina a seguir, só tem uma doutrina. Só seguia uma doutrina, tá? Só tinha só uma doutrina, só havia só um corpo ministerial, porque os apóstolos levantaram os bispos, e esses bispos levantaram outros bispos. Você tem corpo ministerial que vem desde os apóstolos. Tá ok? Tá ok. Só como é que você vai fazer isso no momento do cristianismo atual? Quero ver você me dizer qual que é a igreja unificada que nós devemos seguir. Porque hoje até vocês defendem isso, vocês da Batista defendem isso. Nós temos a ideia da igreja invisível. Porque na época apostólica a igreja era visível. Tinha um corpo ministerial só, tá? Tinha uma doutrina só, né? E era una. Hoje nós vivemos na época da igreja invisível, que vocês defendem. Que placas não contemplam a igreja de Cristo. Nenhuma placa consegue contemplar a igreja de Cristo. Você tem salvos em todas as denominações, em quase todas, não todas, né? E na maior parte das denominações, né? Como é que você vai defender, então, essa atitude de igreja unificada? Então você vai ter que me dizer qual que é a igreja correta aí. Porque cada igreja tem seu ponto doutrinário. Aí já começa a complicar. A igreja batista e a igreja presbiteriana tem doutrinas diferentes aí. Você vai falar que a igreja batista é a certa e a igreja presbiteriana é seita? Tá vendo como é complicado o conceito de seita? E tem muito mais complicações. Mas eu vou ficar no aguardo. Para você chamar uma outra igreja de seita, como você está fazendo, primeiro você tem que me dizer qual que é a doutrina correta, né? E tem que ser só uma, tá? Então, uma denominação. Então a denominação vai passar a ser a Igreja de Cristo. Então você vai ser uma denominação. Você vai colocar ela como Igreja de Cristo. Olha só a complicação sua. Você vai ter que colocar que somente aquela doutrina está certa. Uma outra complicação. Porque tem várias doutrinas. Cada denominação. Presbiteriana e a batista que eu citei, cada uma tem uma doutrina, né? Já está complicado aí. Você vai ter que falar que aquele único corpo ministerial é o correto. E que ele descende lá da época apostólica. Bem complicado. Mas dá para fazer. Esse daí já é menos complicado para você fazer. Então vai lá. Isso vai ser uma atitude exclusivista que vai entrar em contradição com o que vocês falam, né? Que exclusivismo é característica de igrejas de seita, que eu não acho correto, mas tudo bem, vocês falam. Então você vai ter que tomar uma atitude exclusivista para definir seita. Então fica à vontade, minha filha, vai lá, resolve esse BO aí. Então, mas aí também depois ela começa aquela tática de terror. Não, meu Deus do céu, vocês não sabem como é difícil sair de uma seita. Aquela tática. Para, minha filha. Para. A pessoa sai do modo que ela quer. É que, obviamente, muitas amizades estão na igreja. Não tem como eu conversar, por exemplo. Tem um amigo, que ele é da Umbanda, né? Eu converso outras coisas. Não converso sobre coisa religiosa com ela. Que não bate, não rima. Vou conversar coisas religiosas sobre ele. Eu converso sobre coisas sobre o trabalho, sobre o dia a dia.
Dificilmente você vê eu conversando coisas religiosas com ele, mas ele deu banda. Não tem como, não bate, né? Mesma coisa a pessoa sair da igreja Congregação Cristã do Brasil para uma batista reformada, sensacionista, calvinista. Não bate. Tá? Não bate. Então, certas amizades, pessoas mais simples, elas não vão querer ter amizades mesmo. Uma pessoa mais com uma mente mais aberta que nem a minha vai fazer amizade. Mas a maior parte das denominações são constituídas por pessoas simples. Elas não têm um grande vocabulário, elas não têm uma grande diversidade de pensamento. Então elas vão fechar amizades mesmo, minha cara. É o normal, tá? Então não vem com essa tática terrorista pra colocar o terror. Nossa, como é difícil sair da congregação. Ai, meu Deus do céu, superei todas as dificuldades. Conversa pra mãe dormir. Contar essa historinha pra outro aí, vai. Consequências de pecado que a gente precisa tratar. É só Deus mesmo, não é. Continua no discurso terrorista dela. Sair de uma seita não é fácil. Você vai perder pessoas queridas, você vai ser boicotado profissionalmente, as pessoas vão querer te boicotar, te destruir, acabar com a sua reputação. Essa questão de boicotado profissionalmente, essa foi também fora da curva, né, filho? É que eu não sei o que você trabalha. Eu não sei o que você trabalha, né? É que é assim, vamos supor, vamos lá, eu não sei o que você trabalha. Também não vai fazer sentido, né? Eu não sei o que... É que eu não sei o que ela trabalha para ela ser boicotada financeiramente. Então não dá pra mim responder, né? Como é que eu vou responder isso? Eu não sei o que ela trabalha. Vamos supor que ela vende véus. Vamos lá, eu tô chutando aqui. Ela vende véus. Bem, eu vou comprar véus de uma pessoa que chama minha denominação de seita, que quer tirar pessoas de lá, quer dividir o povo lá. Você acha que eu vou fazer isso? Então, aí, claro que você vai ser boicotado por uma questão lógica. Então, entra em outro ramo, né? Você quer ganhar dinheiro com a congregação e ainda não quer... E ainda quer falar mal dela. Não é financeiramente muito bom isso daí, né? É uma questão meio óbvia. Então, mundo capitalista, minha filha. Se adapta a outra profissão. Mas eu não sei o que ela faz. O que será que ela faz? Eu dei o exemplo aí do véu aí, mas não sei o que ela faz. Então... Não dá pra comentar isso daí, vocês entendem comigo? Não dá pra comentar essa questão. Então, se você não entender, e se a pessoa ela não foi realmente transformada, regenerada, recebeu uma nova mente, um novo coração, a pior coisa que tem é sair de uma seita. Então, eu falo para as pessoas que estão aqui, se você não entendeu, se você não foi radicalmente ressuscitado, não saia da seita, fica lá, porque lá você é querido, lá você é ouvido, lá você é amado, lá você vai ter palavras que afagam o seu ego, as pessoas vão te dar tapinha nas costas, você vai ter oportunidade de negócios, o network é muito bom, então fique lá. Alguma coisa, eu não sei o que ela fez lá, mas o network é muito bom em outras igrejas também. Só são igrejas foram minúsculas, né? Mas network em outras igrejas também. Eu conheço uma pequena fábrica que só trabalha irmãos da Assembleia de Deus. Conheço. Network muito bom lá. É uma fábrica pequena, mas tudo bem, só tem irmãos da Assembleia de Deus. Isso aí todas as denominações, minha cara. Isso é relativo, minha cara. Palavras que afagam o ego. Não, são palavras que falam com a gente. Vocês veem como é que a mente do sensacionista, ela tá claramente com viés sensacionista. Ela pode até acreditar nos dons, mas ela tá totalmente tomada pelo espírito do sensacionismo, né? Que já é espírito para mim, já é demônio esse negócio. Mas vamos lá, não são palavras que afagam o ego, são palavras que que Deus fala com o seu povo. É que você acredite num Deus que depois da Bíblia falou assim: tchau, vou tirar férias, vou para uma praia paradisíaca, vocês que se viram, né? O Jesus de vocês não é o bom pastor. O que é o bom pastor? Jesus mesmo fala que é o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, né? Daqueles que largam as ovelhas no campo e falam: tchau, não tô nem aí com vocês, não vou falar com vocês, nem me venham procurar ajuda, tchau, se virem, né? Basicamente é isso. Não, a gente tem o Jesus que é um bom pastor, que ele cuida da sua ovelha. Quando ela tá doente, ele vai lá e cuida dela, passa a mão na cabeça dela, tá? Ele vai lá e trata dela. Quando tem um leão aproximando para comer alguma ovelha, ele vai lá e cuida da ovelha e afasta o leão, tá bom? Dá a melhor ração possível para ela. É um Jesus que é um bom pastor. Não são palavras que puxa o ego, né?
Tá bom? E assim, a gente é muito combatido na congregação. Eu sei que. Bem, ela não deve ter sido muito tempo da congregação, pelo amor de Deus, né? O que você passa mais na congregação é perseguição fora. Eu tenho que 35 anos de vida, que eu fui mais nessa vida, eu fui perseguido, tá? Todo cristão é perseguido, tá? Pisado, humilhado, a gente chega às vezes rastejando na igreja pro culto para que Deus fale com a nossa alma e nos dê força para combater no outro dia. Eu passei coisas terríveis já, isso não é só uma exclusividade minha, vários lá passam isso. Essa daí não deve nunca ter passado uma prova na vida, não sabe o que é ser provada. Tá vendo? Depois que o povo, Deus começa a provar o povo, né? Aí, ó, por que será? Por causa disso. Agora, se você é um salvo, que conhece a palavra de Deus, e você senta lá, ouve as heresias, o nome... Eu tive que parar rapidinho, se eu salvo. Já vi um calvinismo meio disfarçado aí. Então, um salvo, quando ele ouvir as heresias da congregação, ele vai sair. Então, só os eleitos. Só aquela turminha especial, né? Que já foi determinada, né? Incondicionalmente vai lá para a Igreja Batista. Então eu sou diferente de você porque eu fui predestinado à vida eterna incondicionalmente. Você já foi jogado pro inferno. Olha só o que o calvinismo faz nas pessoas, né? Faz essa diferença, né? Não foi porque você escolheu a Deus, né? Não foi uma escolha que o Espírito Santo te habilitou você a fazer a escolha e você escolheu estar com Deus. Não. Deus, você passou no sorteio divino, meu caro. Você foi eleito por Deus, né? E ele te colocou lá no céu, né? Você passou no sorteio divino. E eu que estou na congregação, eu fui rejeitado. Nossa só, eu me lasquei, né? Eu vou pro inferno porque eu não acertei os números da Mega Sena divina. Pelo amor de Deus. E de Cristo escarnecido, e você ajoelha e fala amém, nós te agradecemos por essa palavra, e você ajoelha e fala amém, aí já fica à vontade. Cristo escarnecido. Deus falar com o seu povo é um sinal de que a adoração a ele, através do nome de Jesus Cristo, foi aceita. Pelo contrário, é o Cristo, né, redentor, é o Cristo glorificado, é o Cristo, né, ele exaltado pelo seu povo através de hinos, através de oração, através de glorificação. Quando, lá no Antigo Testamento, quando é que Deus aceitava a oferta de alguém, o holocausto de alguém? Quando ele respondia com fogo, né? Você vê lá na época da santificação do templo, Deus responde com fogo ali, né? A mesma coisa agora. Quando é que Deus está aceitando o louvor? Quando é que Deus está aceitando o clamor do seu povo? Quando ele responde com fogo do Espírito Santo. Coisa que vocês reformados entendem, né? O negócio é com Deus, seu problema é com Deus. E eu creio que... Quem tá com problema com Deus aqui é você, minha filha. Pelo amor de Deus, se arrepende desses seus pecados, minha filha. Você tá quase indo pra apostasia. Não vou dizer que você aposta tá ainda, mas tô quase dizendo, hein? A pessoa que ela é convertida. Enfim, para finalizar, eu creio que uma pessoa que ela é convertida, automaticamente é o próprio Espírito Santo que vai atuar. Convertida não, você foi convencida. Convertido é aquele que o Espírito Santo converteu. Você foi convencida, por quê? Através de estudos, através de palestras, através do falar do homem. Você foi convencida, aí você tomou um partido e acha que isso é o certo, né? O Espírito Santo, ele vai convencer as pessoas, sendo ela analfabeta, sendo ela pós-graduadas, sendo ela a formação que tiver. Isso que é bom na congregação, você vê o Espírito Santo converter as pessoas, né? Você ouviu até um testemunho um dia desse de um irmão que ele era colunista lá no Estadão, no Estadão, tá? O jornal O Estado de São Paulo, né? O Estadão lá, né? Ele chegou, ele viu o irmão começar, o irmão não conseguia nem ler direito o verso da Bíblia. Ele falou: o que eu tô fazendo aqui? O senhor, ele é analfabeto, tá querendo falar comigo. Ele era formado em letras, tinha todo tipo de formação e era colunista do Estado de São Paulo. Ele falou: tô perdendo meu tempo aqui. Ele não consegue nem ler direito.
O irmão começou a falar, né? Deus começou a falar através do seu Espírito Santo na boca do irmão. O colunista foi convencido por um analfabeto, né? Analfabeto. E quem foi que fez isso? Foi o Espírito Santo que convenceu ele. Foi o Espírito Santo que falou na boca do analfabeto e convenceu aquele colunista. Você vê? Isso a gente vê na congregação cristã do Brasil, mas na sua não. Você vê o convencimento do homem. Você foi, né, convencida, né, através do quê? De fábulas humanas, filosofias humanas. Aí tá querendo pregar aqui o verdadeiro evangelho? Vá se converter, minha filha. Expulsando ela desse lugar, porque ela vai começar a ter um contato, porque o Espírito Santo na conversão ele leva a gente para a palavra, a gente quer conhecer Deus da Bíblia. Então, olha, o Deus da Bíblia, ele habilita as pessoas à santificação, ele habilita as pessoas numa relação mais próxima com ele, ele faz obra, faz maravilhas, né? Ele revela a palavra, a pessoa às vezes nem consegue ler direito, que nem eu acabei de falar, mas o Deus opera. A pessoa nem consegue ler direito, Deus vai lá e explica para ela. Isso é coisa que vocês não sabem, né? Você perdeu isso. A palavra. E aí, à medida que você cresce no conhecimento desse conhecimento dela aí não é o conhecimento de uma relação mais próxima sua. É estudos. É estudos. Você estudar ele. O conhecimento que ela está falando é nesse sentido. De você estudar Deus. Quando eu falo que reformado prega a salvação por estudos, está aí. Tá? Esse conhecimento que ela está falando é conhecimento de estudar. Né? Então, se você não estudar, já era, né? Deus que se revela pela palavra, se torna insuportável você ouvir coisas totalmente contrárias ao que você vê nas Escrituras. E o próprio trabalhar do Espírito Santo mesmo, que expulsa, se torna insuportável. Aquele ambiente se torna insuportável. Então eu creio que tem esse período que você compreende, só que você ainda fica apegado e o próprio Espírito Santo vai atuando em você a ponto de te expulsar desse lugar. Então eu creio, enfim, mas eu não quero, a minha intenção é te incentivar a ir para a palavra. Essa é a intenção. Sua intenção é fazer proselitismo e tirar pessoas da congregação e levar para Batista. Essa é sua intenção, tá bom? Seja, né? Seja sincera, minha cara. Olha aí, o iluminado acabou de acabar com o discurso proselitista dessa ICCV aí, que tem que voltar a Cristo. Ela tá quase entrando em apostasia já, né? Mas que Deus abençoe a todos e até a próxima.